Bem-vindo à segunda videoaula de Lógica de Programação. Nesta videoaula iremos abordar tópicos preliminares. Iremos falar do tipo de dados e os operadores. Basicamente, encontramos os seguintes tipos de dados: inteiro, real, dados literais e lógico. Os inteiros são usados para representar qualquer número, sendo ele positivo ou negativo. Exemplos: -4, -3, -2, -1 e assim por diante. Os reais são usados para representar todo e qualquer dado numérico que pertence ao conjunto de números reais. Tanto faz eles serem negativo, nulo ou positivo. Exemplos: 15,34, 123,8 e assim por diante. Dados literais, ele é composto por um conjunto de caracteres alfanumérico, ou seja, tanto pode representar número como letra ou caracteres especiais. Exemplos: alunos aprovado, 10% de multa, confirma a execução e assim por diante. Lógicos são utilizados para representar somente dois tipos de valores. Ele pode ser verdadeiro ou falso. A existência desse tipo de dado é, de certo modo, um reflexo da maneira como os computadores funcionam. Como todos sabem, os computadores trabalham com bits 0 e 1. E o tipo de dado lógico, o 0 ele representa o valor falso e o 1 o valor verdadeiro. Muitas vezes esse tipo de dados são chamados de booleano, devido à significativa contribuição de booleano na área da lógica matemática. A todo e qualquer dado só pode ser assumido, como eu já disse, duas situações de dados biestáveis. A gente vê aqui no exemplo 0 e 1, verdadeiro e falso, sim ou não, true ou false. E aí entramos no paradigma de constantes e variáveis. Tanto a constante como a variável é um tipo de dado, mas a diferença é o seguinte: a constante, como o próprio nome já diz, ele não pode ser alterado no decorrer do código. Se ele é inicializado com determinado valor, ele vai continuar a execução de todo o programa do início ao fim com aquele valor. Por exemplo, o exemplo é a divisão de 4 notas por 4. Quando a gente quer obter uma média, então o valor 4 não pode ser alterado de maneira alguma. A integridade da informação depende desse número. Se você, por exemplo, colocar o número 5, você não vai ter a média real. Já variáveis é um tipo de dado que, como o próprio nome já diz, ele varia no decorrer do tempo. Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado determinado. Por exemplo, temos nomes do tipo caracteres e idade do tipo inteiro. Eles são armazenados na memória RAM do computador, isso durante a execução do programa. Mas, como todos sabem, devemos atribuir um nome à nossa variável. E nós temos a formação de identificadores. A definição é a seguinte: toda variável deve possuir um nome para a sua identificação dentro de um algoritmo. Mas vale ressaltar que não podemos atribuir qualquer nome a ela. E uma vez atribuído, verifica-se se é um identificador válido ou não. Então, resumimos em 3 regras básicas. A primeira regra é a seguinte: o primeiro caractere deve começar com uma letra. Lembrando que isso não é válido em todas as linguagens. Por exemplo, em Java você pode começar com underline. A segunda regra é o seguinte: o nome deve ser formado por caracteres pertencentes ao seguinte conjunto: A, B e C, minúsculo, o alfabeto minúsculo, A, B e C até Z, o alfabeto maiúsculo, e os números de 0 a 9. E por último, underline. E a terceira regra é o seguinte: o nome escolhido deve implicitar seu conteúdo. Por exemplo, se uma variável está representando a soma, você deve colocar o nome soma a essa variável. Se ela está representando um contador, você deve atribuir o nome contador a essa variável.
E, por exemplo, a gente tem aqui o identificador inválido. No caso seria 2AB. Quando você coloca um nome inválido em seu identificador, na sua variável, o compilador, o programa que está fazendo aquela execução, ele mostra logo o erro. A gente vai ver mais adiante. Bem, antes de entrarmos em operadores, abra o Visual e aí você vai ter esse pequeno espaço aqui. E aí vamos começar a trabalhar com as nossas variáveis. Por exemplo, eu posso determinar a variável nota 1, 2 pontos, e aí eu digo o tipo da variável. Repare que ele já fica em destaque, sublinhado. Por exemplo, se eu colocasse um identificador inválido, aconteceria o seguinte. E aí, quando a gente compila com F9, ele vai dizer que tem uma sintaxe incorreta na linha 8. Vamos aqui. Ó, em exibir, você pode colocar o número de linhas, ok? E aí, reparem que já deu um erro. E aí, você pode fazer os testes dos tipos de identificadores válidos, ok? Vamos ajeitar isso aqui. Nota 2. Outro detalhe importante. Você deve ter em mente o que você está atribuindo. Por exemplo, se tivermos atribuindo na nossa nota a seguinte nota, 7,5, daria um erro, porque os inteiros só suportam números inteiros. Então, devemos alterar isso aqui, ó, e colocar real. Ok? Outro detalhe importante são os acentos. A gente não deve acentuar as variáveis de maneira alguma. Cada letra, ela tem uma representação em byte. E quando a gente acentua, a gente está atribuindo duas representações em byte. Então, a gente não pode jamais fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Opa, não é inteiro, é real, eu já disse. Ok? E aí ele disse que encontrou o seguinte problema. Pronto, agora está correto. Continuando o nosso slide. Vamos ver aqui onde eu parei. E aí entramos na parte de operadores. Inclusive, essa parte é muito importante. Começamos com os operadores aritméticos. Todo mundo já conhece, né? Nós temos a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Chamamos de operadores aritméticos o conjunto de símbolos que representa as operações básicas da matemática. Então, até aqui, nada de novidade, né? Porém, a radiciação a gente representa no Visual da seguinte forma. Raiz Q de x, no caso x é uma variável chamada x, e aí ele calcula a raiz quadrada e retorna o resultado, né? As expressões lógicas, como a gente já falou, são atribuídas a variáveis booleanas, né? Os tipos lógicos, como eu citei há minutos atrás. Então, as expressões lógicas sempre retornam true para verdadeiro e false para false. Para se montar expressões lógicas,
utiliza-se de operadores relacionais e operadores lógicos. Então a gente vê aqui na figura abaixo um pequeno exemplo de como seria no Visual. A variável A está recebendo o valor verdadeiro e a variável B o valor falso. E já no Portugal, da mesma forma, porém a diferença é que finaliza com ponto e vírgula. Se você for tentar colocar ponto e vírgula, o Visual vai retornar um pequeno erro. Então, não façam isso. Porém, já no Portugal, é permitido. E na maioria das linguagens de programações. Lembrando que a gente não utiliza o Visual para programar, é uma ferramenta utilizada para estudo. E aí também temos os operadores relacionais. São utilizados para relacionar variáveis ou expressões, resultando no valor lógico, verdadeiro ou falso. Aí temos uma tabela, né? Igual, igual, com nome igual, menor, menor ou igual, diferente de, maior, maior ou igual. E aí temos alguns exemplos, né? 2 mais 5 igual a 4 mais 1. No caso aqui retorna falso, né? 4 mais 1 é 5 e 2 mais 5 é 7. Então não são igual. Aqui retorna falso. Ok? 10 módulo de 8. O que é o módulo? É o resto da divisão. Então, se dividimos 10 por 8, nós vamos ter como resultado 1 e o módulo vai ser 2, que é o que restou. Então, compara-se com 5, é igual a 5, retorna falso. E aí entramos em operadores lógicos, são utilizados para avaliar expressões lógicas. Esses operadores servem para avaliar expressões que resultam em valores lógicos sendo verdadeiro ou falso. Então aqui a gente tem a nossa tabelinha, né? É, ou, não, e assim sucessivamente. Este conjunto serve para unir expressões lógicas. A gente vai ver mais à frente com detalhes no Visual. Irei mostrar como funciona. E aí, outra parte importante da programação é a forma com que o seu programa vai se interagir com o meio externo. Os comandos de entrada e saída, usados para representar troca de informações entre aplicativos e periféricos, teclado, mouse e assim sucessivamente. E utilizamos o seguinte comando: escreva, usado para imprimir na tela determinado valor de saída de dados. Escreva L, escreval, né? Semelhante ao escreva, porém com quebra de linha. Irei mostrar mais à frente. E o leia, que é aquilo que recebe a informação que o usuário digitar. Lembrando que esses comandos são de interações, o leia, no caso, de interações com o teclado do usuário. E aqui temos exemplo: escreva bem-vindo ao slide, leia A, B e C e leia X. A diferença desses dois é o seguinte: o primeiro leia recebe 3 parâmetros, então ele vai fazer uma requisição de 3 entradas do teclado. Você vai digitar o primeiro valor e esse valor vai ser atribuído a A, o segundo valor a B e o terceiro valor a C. Ok? Então vamos lá. Então, como eu já tinha feito antes, aqui no Visual nós temos 3 variáveis, né? E com os comandos que a gente aprendemos, vamos fazer o seguinte: escreva como eu tinha dito, se você colocar ponto e vírgula dá um erro. Tá ok? Então não se pode usar ponto e vírgula no Visual. E aqui apareceu imprimiu na tela a nossa mensagem de saída. E agora eu vou fazer as entradas de dados. Vamos copiar
Digite a primeira nota, digite a segunda nota. E aí o valor vai para a variável nota 2. E após isso a gente faz um pequeno cálculo, né? Média vai receber nota 1 mais nota 2 utilize parênteses para poder determinar que essa vai ser a primeira execução, ok? Dividido por 2. O 2, no caso, é a nossa constante. Não há necessidade de criar ela aqui nesse programa. E aí a gente coloca, escreva média igual. E aí a gente chama o valor da variável média para imprimir na tela, da seguinte forma. Usa ponto e vírgula. Ok. Vamos ver se funciona. Digite a primeira nota. Digite a segunda nota. E aí a média é igual a 6,85. A gente pode também fazer o seguinte. Notas do aluno. Aqui eu vou mostrar a primeira nota. Vamos copiar. Nota 2. Ok. E aí por fim eu boto para escrever a média. Ok. Vamos colocar aqui uma quebra de linha. Necessariamente esse último não necessita da quebra de linha, já que a última linha que vai ser executada, já eu mostro como funciona isso. Então vamos lá. Primeira nota 7,5, segunda nota 0,2. E aí ele diz notas do aluno. A primeira nota 7,5, a segunda 8,2 e a média final deste aluno. O que aconteceria se eu tirar essa quebra de linha? Vamos lá. Primeiro está ok. Reparem que o resultado ficou na mesma linha. Então, quando você quer utilizar a quebra de linha, você adiciona L na frente do escreva. Ok? Vamos fazer o último teste. Esse aluno tirou um 10, tirou um 8,5 e aí nosso programa está funcionando perfeitamente. Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.